Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre PHP. Na nossa aula anterior a gente trabalhou com namespaces, né? A gente estudou um pouco sobre o conceito de namespaces e trouxe esse conceito para dentro do nosso projeto, do Cigen. E na aula de hoje a gente vai progredir um pouquinho mais, né? Que a gente vai trabalhar com cookies. Eu vou abrir o projeto aqui, eu vou explicar o que a gente vai fazer e onde que a gente quer chegar. Bom, o trabalho com cookies ele é bem corriqueiro e ele pode ficar um pouquinho complexo. Então, eu quero começar um exemplo com vocês que vai funcionar de um jeito um pouquinho mais simples e a gente vai complicando ele com o tempo. Não complicando para deixar ele mais difícil, mas no sentido de deixar ele mais sofisticado, né? Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Essa aqui é a tela inicial, né? Nossa tela de login. Ainda não está uma tela de login muito bonitinha, mas a função que eu quero implementar com vocês hoje é aquela função de lembrar o usuário. A gente vai fazer do jeito mais simples possível, que é literalmente lembrar o usuário para o usuário aparecer digitado aqui. Então, quando eu sair do sistema, eu quero deixar que o meu usuário apareça quando eu voltar, para eu só ter que informar a senha. Você que já usa muitos sistemas, você já deve estar acostumado a não ter que ficar fazendo login toda hora. A gente vai chegar nesse estágio. No entanto, para a gente entender como que esse estágio mais sofisticado funciona, eu quero te apresentar primeiro como que a gente faz para trabalhar com dados, né, salvar informações no navegador. E esse é um tópico que a gente tem que explicar direitinho, porque existem alguns nuances que, se não forem bem explicados, podem deixar a aplicação bem insegura, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou editar o HTML do login para a gente colocar aquele checkbox aqui para dar opção, né? Lembrar-me. Então, deixa eu vir aqui. Fecha você, fecha você. Camada view, login. Botão submit. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar, economizar um tempo, um Ctrl C, Ctrl V. Esse input ele vai... Vou deixar ele aqui para explicar qual é o problema. Eu vou chamar esse campo de remember. Por que eu vou chamar de remember? Eu chamei de user e pass, né? Então eu vou manter o padrão da nomenclatura em inglês. Remember. Então id remember, name remember, form control eu não vou precisar e o tipo vai ser um checkbox. Atualizei, vamos ver como que fica a aparência disso. Fica assim, ó, o checkzinho para eu marcar. É claro que eu vou inverter ele de lugar aqui e trocar o texto do label, né, para ficar melhorzinho. Então, vamos pegar esse label, vamos colocar do lado de baixo, vamos colocar assim. Lembrar meu usuário. Vamos dar uma olhada como ficou. Bem legal, né? Melhorou. Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui? O usuário vai digitar o usuário dele, vai digitar a senha e vai marcar o lembrar. Vai fazer o login. Se o login estiver correto, beleza, toca a vida, esquece isso aqui. Aí amanhã ou depois, quando ele entrar, vai aparecer o login dele escrito aqui em cima e usuário, para ele digitar apenas a senha. Pelo menos essa é a nossa premissa inicial até agora. E aí, como que a gente faz isso? Existe um recurso chamado cookie de navegação. O cookie de navegação ele é um pequeno arquivo de texto que fica salvo pelo navegador. E há uma certa polêmica envolvendo os cookies quanto à parte de segurança. Mas o que a gente pode lembrar é o seguinte: quando a gente trabalha com os cookies, existem alguns recursos de segurança que eu vou mostrar para vocês que a gente pode utilizar para deixar nossa aplicação um pouquinho mais segura. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o login e eu vou te mostrar como que os cookies funcionariam. Bom, coloquei meu usuário, coloquei a senha super difícil de teste e marquei aqui o nosso
checkbox chamado Remember. Quando eu clicar em entrar, você já sabe, né? Deixa eu abrir o arquivo aqui. A gente tem um controller lá do Login Controller, né? Que está trabalhando aqui com as nossas rotas. Então, a rota /login é para exibir o formulário de login. A rota autenticar é para ir lá no banco de dados, ver se está tudo certo. Eu tenho a rota sair e eu tenho aqui um get name of user. Enfim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma funçãozinha privada, um método privado, então private. Por que eu vou criar ele como privado? Porque ele só vai poder ser usado aqui dentro mesmo da classe, é de uso interno da classe. Então, private static remember. Remember quem? Usuário, né? Então, user. E agora começa a nossa mágica. Eu esqueci da function aqui. Quando a gente usa os cookies em PHP, é extremamente simples criar cookies em PHP. A gente tem uma função nativa do PHP chamada setCookie. O que a função setCookie recebe? Aqui a gente tem a lista dos parâmetros dos argumentos que a gente tem que passar. Então, tem um parâmetro chamado name, que é o nome do nosso cookie, assim como a gente tem o nome de uma seção, assim como a gente tem o nome de um campo, né, um campo de formulário que a gente recupera, a gente tem que dar um nome para o nosso cookie. Aí a gente tem também um valor, a gente tem a validade desse cookie, que o cookie ele não dura para sempre. A gente pode especificar quanto tempo que esse arquivinho de texto vai existir dentro do navegador. E esse é um ponto bem interessante. A gente pode especificar para esse cookie durar algumas horas, alguns dias e até meses. Então a gente pode gerenciar como que a gente vai fazer essa parte. E eu vou demonstrar um pouquinho a parte das funções de data, que a gente vai ser o nosso próximo assunto, que aproveitando o gancho que a parte dos cookies vai fornecer para a gente. Eu tenho um path. O que é esse path? Você já viu que o site ele tem várias rotas, tem vários diretórios, e aqui eu consigo especificar para o cookie qual que vai ser a validade dele. Então, vamos imaginar que você tem um site que tem a parte pública e a parte administrativa. Aqui eu posso definir que esse cookie somente vai ser válido para a parte administrativa. Tá? Eu tenho o parâmetro domain, que é o domínio do seu site. No nosso caso aqui, a gente vai deixar nada, né, porque a gente está trabalhando no localhost. Então, a gente não tem essa preocupação agora. A gente tem o secure. O secure, a gente vai deixar ele como false, que aqui ele recebe um true ou false. A gente vai deixar como false, porque o que acontece? A gente está trabalhando no localhost, não é o ambiente seguro, né? Quando a gente acessa o site, não aparece HTTPS aqui, ó. A conexão não é segura. Tem como a gente especificar que esse cookie só vai estar acessível quando a gente estiver trabalhando com HTTPS. É uma ótima prática fazer isso, mas aqui no nosso ambiente de desenvolvimento a gente vai colocar como false. No ambiente de produção, programando de verdade, coloca true. Desde que você tenha o certificado SSL. Esse é um outro assunto para a gente trabalhar também. E eu também tenho um parâmetro chamado HTTP only. E esse parâmetro é muito importante, tá? Eu sempre recomendo setar ele como true. Por quê? Você definiu esse cookie como HTTP only, significa que só o PHP vai conseguir modificar e pegar o valor dele. Isso é muito bom porque a gente corrige um ataque chamado XSS, que um usuário mal intencionado pode executar um código JavaScript num site e tentar roubar esse cookie do usuário. E aí é um problemão, né? Porque vai roubar um usuário, pode roubar um token, que a gente vai ver mais para frente o que é. Então, a gente sempre vai definir esse parâmetro como true, porque só o PHP vai estar habilitado a mexer com ele, tá? Bom, qual que vai ser o nome do nosso cookie? Eu vou chamar ele de Cygen User, tá? Qual que vai ser o valor dele? Não sei, vai vir aqui do parâmetro chamado user. Esse vai ser o valor do cookie. Quando que o nosso cookie vai expirar?
Aqui vai valer uma explicaçãozinha interessante. Então eu vou chamar aqui de validade. Vou deixar em branco por enquanto. Qual que vai ser o caminho? Vai ser o barra, então vai valer para todas as rotas. Qual que vai ser o domínio? Vai ficar em branco, porque a gente não tem um domínio ainda. Vai ser seguro? Não, não vai ser seguro, porque a gente não está no ambiente criptografado. E só vai ser possível mexer com PHP? Sim, só possível mexer com PHP. Pronto, configuramos aqui o nosso cookie. Vamos conversar sobre a parte da validade. A parte da validade, ela é... Bom, você vai ter que confiar em mim agora, tá? Porque eu não te expliquei ainda as funções para trabalhar com tempo no PHP. Mas é relativamente simples. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar aqui validade igual a 100. Tá? Só um número aleatório para ele parar de dar erro. E eu vou usar aqui o nosso login para eu demonstrar algumas coisas para você. Então, deixa eu abrir aqui a tag do PHP. E eu vou te mostrar uma coisa. É o seguinte. Tá aqui. Quando a gente está trabalhando com datas no PHP, a gente tem uma função chamada date. A função date é super facinha. O que a gente faz? A gente tem que chamar alguns parâmetros pré-estabelecidos, que eu vou entrar em detalhes nas próximas aulas, e aí eu falo que eu quero exibir a data de hoje, por exemplo, dia, mês e ano, no nosso formato brasileiro. Dá um eco, né? Senão não exibe nada. E aí eu chego aqui, ó, apareceu 24 de agosto de 2020, que é quando eu estou gravando essa videoaula. Até aí, tudo bem, né? Ele pegou essa data automática. Se eu acessar amanhã, vai ser 25 de agosto e assim por diante. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? O cookie, ele pede uma validade, quando que ele vai expirar. Só que, quando eu olho a parte aqui da validade, ó, o expire, ele vem como um número inteiro. E esse número inteiro, na verdade, ele é um tempo, um timestamp, né, em Unix. O que significa isso? Existiu uma época, né, que eles chamam essa época de época, tá aqui, epoch, e a grossíssimo modo é assim, existiu uma data em 1970, beleza, e aí eles vêm contando a quantidade de segundos que houve dessa data em 1970, dessa época, a gente se refere a isso como a época, até hoje. Então, andou tantos segundos. Aí, o que as pessoas usam para trabalhar com o cookie? Elas chamam a função time do PHP, que retorna o número de segundos da data atual. E quando a gente quer que esse cookie expire, por exemplo, daqui 30 dias, a gente faz um montão de conta estranha aqui que eu pessoalmente não gosto muito. Eu gosto de usar uma funçãozinha, que é mais didática, chamada str2time. E eu vou tentar te mostrar como é que ela funciona aqui, ó. Vou dar um eco na função time para você ver o que ela retorna. Deixa eu dar um eco aqui e sempre colocar um BR para não misturar as coisas. Então olha só. Dei um eco na função time, retorna esse número inteiro, que é a quantidade de segundos que se passou desde a tal época. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso chamar aqui, echo, a função str2time. A função str2time, eu acho ela formidável porque você coloca alguma coisa em inglês, textual, tipo mais um mês, mais uma semana, mais um dia, e ela converte para esse número inteiro. Então, saca só, str2time, aí eu vou colocar aqui. Eu gosto de colocar tudo bem explícito, mais um dia. Ou melhor, eu vou colocar agora, now, porque o retorno da str2time para agora tem que ser exatamente o mesmo da time. Concorda comigo? A time retorna o tempo corrente. A str2time vai depender do que você colocar como argumento para ela. Como eu coloquei agora, vai me retornar o mesmo valor as duas. Eu não coloquei o BR para a gente ver certinho aqui, né? Ó, repara que é exatamente o mesmo número. E conforme eu vou dando F5 na página, os segundos vão passando e as duas vão atualizando igual. Então, ao invés de eu colocar now, eu vou colocar mais um day. Mais um dia.
vai ter uma ligeira mudança aqui, ó. Reparou onde mudou? Aqui veio para 37. Ou se não, eu posso colocar mais um mês. Month. Vai mudar mais ainda. Ah lá, já mudou. Agora, como que eu posso testar se esse valor inteiro realmente é daqui a um mês? Uma das maneiras legais de testar isso é que a função date, ó, ela recebe tanto o formato da data que eu quero mostrar, que é esse d/m/y, né? E eu também posso passar um parâmetro opcional, que é um número inteiro do timestamp Unix. Então eu vou chegar aqui e eu vou chamar exatamente essa função, str2time mais um mês. Daqui um mês, então tem que dar 24 de setembro. E deu certo. Estamos aqui, 24 de setembro. Então, para a gente especificar que o nosso cookie vai ter, por exemplo, a validade de um mês ou outra validade que a gente quiser, a gente pode vir aqui e aqui, né, na login. E na validade eu vou chamar str2time mais um mês. E a gente resolveu o nosso problema. Então, o que essa função está fazendo? Por enquanto nada, porque eu não estou chamando ela em lugar nenhum, né? Mas quando eu chamar a remember, eu vou definir uma validade daqui a um mês. O meu cookie vai chamar sysgen_user. Ele vai conter o valor que tiver nessa variável user. Ele vai ter a validade que eu especifiquei aqui na str2time. E ele vai valer para todo o meu site, todo o meu sistema. Ele não tem um domínio específico. Ele não é seguro, porque não tem o SSL local. E só o PHP vai conseguir mexer com ele. Beleza. O que eu vou fazer agora então? Eu vou vir aqui no nosso método autenticar. Aqui, se o resultado não for falso, é porque deu certa autenticação, né? Então, antes de redirecionar o usuário de rota, eu vou vir aqui e eu vou chamar o nosso método estático remember. Ele pede um parâmetro e eu vou passar o usuário. Então, ele vai lembrar o meu usuário. Como que a gente testa se deu certo? A gente vai vir aqui. Eu vou te apresentar, te mostrar de novo, né, um inspecionador aqui do Edge. E olha só o que eu tenho aqui, ó. Aqui em aplicativo, que é do site em si, eu tenho uma lista de várias coisas que estão implementadas no meu sitezinho. E aqui eu tenho cookies. E eu já tenho um cookie pré-formado aqui. Esse cookie ele tem relação com a parte de sessões do PHP, né, que é aquela parte de amarrar a máquina cliente com o servidor. E quando a gente fizer o login bem sucedido aqui, o que vai acontecer? Ele vai criar mais um arquivinho de cookie. No entanto, eu esqueci de uma coisa, né? Para eu criar o cookie, eu tenho que ter marcado o check, né? Então, eu preciso criar uma condição aqui. Então, if post remember, né? Remember. If set, né? Porque se a gente não marcar, ele não vai existir. Então, coloca mais um aqui. Isso. Então, olha só. Se existir a variável post remember, eu vou chamar o método remember, que vai criar o tal do cookie aqui pra gente. Então, está marcado, né? Entrar. E aconteceu alguma coisa errada. O login falhou. Então, Thiago AS 123. Ué. 123. Marca. Agora sim. Estava digitando o login errado. Então, fiz o login com sucesso. Tá vendo aqui, ó? Dentro de cookies, ele criou o nosso cookie, ó. Sysgen_user, meu usuário, só isso, né? Quando que ele vai expirar? Seguro, tamanho, expira na sessão. Tem uma coisa errada aqui, não é para ele expirar na sessão, não. Será que a gente esqueceu de fazer alguma coisa? Não tem problema. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer o valor aparecer. Vou clicar aqui em sair. O cookie ainda existe, tá vendo? Só que ele não está aparecendo aqui na caixinha do usuário. Então, o que eu vou fazer?
aqui na rota que abre o login.php, eu vou especificar isso. Eu vou chegar e fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma usuário. Esse usuário vai ser igual a quê? A um operador ternário, que eu vou fazer uma comparação. E a comparação vai ser a seguinte. Se existir i7, uma variável cookie chamada sysgen_user, então o valor da variável usuário vai ser sysgen_user. Se não, vai ser vazio. Aí beleza, defini essa variável. E agora eu vou pegar essa variável lá dentro do arquivo login.php. Então vamos aqui no login.php. Aqui no meu user, eu vou vir aqui, eu vou chamar o atributo value do HTML, vou dar um echo aqui dentro, na variável usuário. Muito bem. Vamos ver como que isso ficou? Tá aqui, ó. Tá aparecendo o meu usuário que está salvo pelo cookie. Então, bota a senha e o login funciona tranquilinho, né? Só uma coisa que eu estou levemente encanado aqui é com a durabilidade do cookie, né? Não é para esse cookie perder durante a sessão. É para ele estar presente conforme a gente for utilizando ele. Só um minuto que eu vou receber alguém em casa, daqui a pouco eu volto. Pessoal, regressamos aqui. Desculpa, chegou o entregador, tive que atender a porta. E como se eu não edito aulas, você já sabe, perdoe-me. Bom, a gente estava com um problema. E o problema é o seguinte, ó. Sabe aqui na parte do inspecionador, né, que eu abri para a gente ver, então eu vim aqui em cookies, a gente tem o PHP Section ID, que é um cookie que funciona junto com as variáveis de sessão do PHP para amarrar o cliente no servidor. E aqui, ó, a gente tem, ó que legal, a gente tem quais são os campos de um cookie, exatamente aqueles campos que a gente definiu na sessão. E a gente tem aqui, ó, a coluna de expira. O que é essa expira? É a validade do cookie. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, que o nosso cookie sysgen_user, ele tem o valor Thiago Taz, ele tem o caminho para todo o site, é do domínio localhost, o tamanho dele em bytes, né, então, o valor do textinho aqui dentro. Ele tem aquele HTTP only, provavelmente, ó, que só o PHP vai conseguir mexer com ele. E o secure, né, que a gente não está usando, que a gente não tem o SSL aqui. E olha só, quando ele está expira sessão, o que significa isso? Significa que eu fechei o navegador, acabou o cookie. Ele vai encerrar o cookie aqui. E não é o que a gente quer, né? A gente quer que o usuário feche o navegador e a gente consiga recuperar o usuário dele posteriormente. O que eu fiz errado aqui? Alguma coisa na validade. Então tá aqui a validade, aqui ó, o sinal tá do lado errado. Então, mais um mês. O que eu vou fazer aqui então? Vou clicar em sair. Apareceu um cookie aqui por causa da sessão, né? Nosso valor está sendo recuperado, mas não do jeito certo ainda. Vou vir aqui 1, 2, 3, lembrar o meu usuário e entrar. Agora deu certo. Olha só o que ele fez, ó. A validade do nosso cookie está 2020, setembro, 24, às 16h40, maravilha. Funcionou. Legal, deu certo o que a gente queria. Então, deixa eu testar uma vez aqui. Vou fechar o inspecionador, vou fechar aqui o navegador, pronto, fechei. Deixa eu abrir aqui, que eu vou acessar de novo o navegador. Abriu e deu certo, ó. Recuperou aqui o meu usuário. Só que a gente também tem que considerar uma coisa. Quando eu clico no botão sair, eu quero sumir com o meu usuário, né? Eu não quero que o meu usuário retorne aqui, por exemplo. Pelo menos não aqui nesse sistema.
A função do nosso cookie aqui vai ser quando o usuário fechar o navegador. Então, acabou meu dia de trabalho, fechei o navegador, desliguei a máquina, fui embora, voltei no outro dia, liguei a máquina, abri o navegador, aparece aqui o meu usuário que foi lembrado. Então, lembrou de fato o meu usuário. Eu coloco a minha senha e entrar. Tá aqui, né? Bom, para a gente implementar a parte do sair, a gente vai ter que destruir o cookie, né? Então eu vou criar um outro método aqui chamado private static function forget. Esquecer. Esquecer quem? O usuário. Então, user. Ou vou só esquecer, né? Porque já que é o forget dentro do login, tá na cara que é o usuário. Não preciso nem passar o parâmetro, né? Então, eu nem precisaria ter passado isso aqui, né? Mas deixa aqui por enquanto que isso aqui a gente vai mudar quando a gente for mexer com o token, né? Porque vai ter umas coisinhas que a gente vai mudar na nossa parte de login depois. Bom, forget. Como é que o forget funciona? O cookie ele tem uma validade, não tem? O que a gente vai fazer com a validade dele? Dar uma validade negativa. Aí isso vai eliminar o cookie. Então a gente chama, né, o mesmo procedimento para criar ele. No caso aqui eu não preciso dar nenhum valor, porque no final de contas eu vou deletar o cookie. E a validade eu vou, só para mudar, né? Eu vou vir aqui, vou chamar a função time. A função time, ela retorna a hora atual. Então eu vou tirar 3.600 segundos aqui da função time. Então eu vou tirar um pouquinho dela, né? Vai dar o que aqui? Uma hora, né? Uma hora. Eu vou tirar uma hora da hora atual, isso vai fazer o meu cookie ficar no passado. Como ele vai estar no passado, a data de expiração sempre tem que ser no futuro. Se eu definir o valor do cookie como no passado, quer dizer que ele está expirado, e aí ele some. E aí eu vou chamar a função forget aqui no sair. Então, self forget. Pronto. Quando o meu usuário clicar em sair, eu vou destruir o cookie, destruir a sessão e redirecionar ele para a tela de login. Vamos testar, ver se vai funcionar? Deixa eu deixar, é ótimo. Deixar o inspecionador aberto. Ctrl Shift I. Tá aqui, esse inspecionador, nosso cookie aqui, ó, que vai expirar lá em setembro. Vou clicar em sair. Pronto, sumiu com o cookie. Não tenho mais, ele nem apareceu aqui. Preciso tirar esses exemplos daqui também, né? Então, deixa eu vir aqui. A gente vai explorar um pouco mais as funções de tempo nas nossas próximas aulas, que você já viu que é bem importante saber disso, né? Tem muitas aplicações. Então, aqui, Thiago Tasso, 1, 2, 3. Eu não vou deixar marcada a caixinha, então ele não vai poder criar nenhum cookie. Não criou nada, mas eu estou logado no sistema. Até aí tudo bem. Vou clicar em sair, vir para cá. Então, vamos lá de novo. Meu usuário, Thiago Tasso, 1, 2, 3. Quero lembrar o meu usuário. Entrar. Criou aqui o meu cookie, vai expirar daqui um mês. Bacana. Fecho o navegador. Fui embora para minha casa, voltei no dia seguinte. Abri o navegador. E tá aqui o meu usuário. Deu certo, né? Muito legal, muito bacaninha. Perceba que a parte dos cookies ela é bem legalzinha de trabalhar, né? Ela tem que ser um pouquinho bem explicada para você entender os nuances de segurança. A gente vai trabalhar com JavaScript no futuro e aí a gente vai mexer um pouquinho com cookies em JavaScript também. E a gente vai tentar fazer algumas simulações de ataque para a gente ver, saber se a gente conseguiria roubar os cookies desses sistemas. Nosso sistema está um pouquinho seguro, apesar de não ter SSL. E aqui, ó, que legal, ele até avisa quantos cookies que a gente está usando, né? Então eu tenho aqui localhost, cookies, PHP Session ID, que é um cookie do PHP, né? Quando que ele foi criado, ó, segunda-feira, 24 de agosto, às 13h44, ele vai expirar em quando a sessão de navegação terminar. Quando eu olho o CGen User, ele foi criado no mesmo horário e ele vai expirar lá em setembro. Bem legal, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha sido útil.
E nas próximas a gente vai aprimorar um pouco esse sistema de lembrar o usuário, a gente vai deixar ele ainda mais robusto. Então, obrigado e até a próxima.